lá, seu qual caramelo macchiato? Hoje vamos tomar um café com ela, que lidera uma das marcas mais famosas do mundo, Mariane Wiederkehr, presidente da Starbucks Brasil. Mariane assumiu a liderança das operações brasileiras da Starbucks em outubro de 2024, após o conglomerado Zup, que também é gestor do Burger King, Popeyes e Subway, assumir o controle da marca no país. Vamos conversar com Mariane hoje sobre trajetória profissional, lições de liderança e a expectativa desse negócio que cresce no Brasil, que inclusive é um dos países que mais exporta café no mundo. Fica com a gente, o De Frente com o CEO começa agora. Mariane, seja muito bem-vinda ao De Frente com o CEO. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom falar com uma mulher na liderança. E antes da gente falar do negócio, que é conhecido mundialmente, vamos falar quem é Mariane antes dessa cadeira de CEO. Conta pra gente um pouco sobre a sua origem, onde você nasceu, quem você foi criada e como você ingressou no mercado de trabalho. Até porque você começou na área de comunicação, né? Sim. Bom, eu sou a Mariane, sou mãe de 2 meninos, do Luca e do Lorenzo. Nasci em Curitiba, comecei a minha carreira muito cedo, então comecei a trabalhar já com 16 anos de idade, fiz toda a minha formação comecei a minha formação por comunicação, comecei a minha carreira em publicidade, trabalhei em grandes agências do Brasil. Depois eu fui para marketing, trabalhar em marketing, da onde eu acho que vem essa minha paixão pelo consumidor, e por buscar inovação. Depois eu fiz parte do time que começou uma companhia de shopping, que foi, né, um grande sucesso, a BR Malls. Lá eu já não estava mais em marketing, já estava em gestão. Fui superintendente, fui diretora de operações. Depois eu fui fazer desenvolvimento de novos negócios, novos projetos, e fusões e aquisições, né. E aí, ao encerrar esse ciclo, depois de 13 anos na indústria de shopping centers ou na BR Malls, eu fui para private equity, que é um mundo completamente diferente, e lá fui tocar negócios, que passavam por momentos de transformação, né. Então fui presidente de uma empresa de armazéns urbanos, a nossa tese era meio da pandemia, a gente queria, enfim, a gente viu o e-commerce crescendo e a gente entendia como uma oportunidade grande de ter armazéns urbanos perto das pessoas. Fui atuar em conselhos de administração, então fui conselheira da Alphaville, fui conselheira da Estapar, fui conselheira de uma empresa de óleo e gás, que é a Infotech. E aí depois recebi o convite para ajudar na transformação de Starbucks no Brasil. Muito bom. E isso aconteceu em outubro de 2024, foi quando você recebeu o convite para ser CEO. Você imaginava? Era algo que você queria? Foi algo que você planejou? Foi em outubro de 2024, quando a Zamp estava no processo de compra da Starbucks no Brasil, e acho que fazer parte de uma marca como a Starbucks e de um processo de transformação como esse, sim, é um sonho, né. Eu acho que é um grande projeto, talvez um dos maiores projetos do varejo brasileiro hoje, não só em termos de transformação, mas em termos de crescimento também. Então, fazem 2 anos nesse processo, e tem sido uma honra liderar a Starbucks no Brasil desde então. Imagino. E é a primeira oportunidade que você tem de ser CEO e também na área de cafeteria, né. Tá sendo muito desafiador para você? Como foi ingressar nesse mundo do café? Essa é a minha segunda oportunidade como presidente de empresa, então eu já tinha sido presidente de uma outra empresa, que era uma investida do Pátria, Mira. de armazéns, e essa é a minha segunda oportunidade como presidente de empresa. Muito bom. E como está sendo trabalhar nesse mundo do café, que é algo muito especial? O Brasil é conhecido mundialmente pelo café, né. Como é ingressar nesse setor? O Brasil é o maior produtor mundial de café, né, um dos maiores consumidores mundiais de café, então esse é um dos motivos pelo qual a Starbucks tem aqui no Brasil um dos seus Farmer Support Centers, então aqui a gente ajuda o produtor a melhorar suas técnicas produtivas, a evoluir, no negócio. Então,
o mundo do café abre uma série de novas oportunidades e de novos olhares, seja pelo olhar do consumidor, porque assim 98% dos brasileiros tomam café todos os dias, né? Uhum. Seja porque é um dos maiores produtores mundiais, mas também porque aqui na empresa todos nós somos baristas. Então, qualquer pessoa, independente da área em que ela vai trabalhar, quando ela ingressa na Starbucks, ela faz a sua formação de barista. E isso é uma coisa que todo mundo sente muito orgulho, né? Você fez essa Eu formação? fiz, eu fiz. Eu sinto muito orgulho de dizer que eu sou barista, né? Ainda tenho muito para evoluir na minha função de barista, mas eu fiz toda a formação. É até mais ampla, né? Para entender desde do grão até a xícara, qual que é o processo inteiro de transformação do café, desde o trabalho no campo até como é que ele vira uma xícara de café e quais são os métodos de preparo para que a gente garanta que a gente está oferecendo para o cliente o melhor café do mundo. Muito bom. Já que a gente está falando já do negócio, vamos entrar um pouco nesse bloco e conta pra gente qual é a relevância da Starbucks no Brasil. A gente hoje tem só 113 lojas no Brasil, então isso demonstra o potencial de crescimento, né? A gente ainda tem muito espaço para crescer. Tanto que nos próximo 1 ano e meio, a gente mais do que dobra a participação só em São Paulo. Então, assim, a Starbucks Brasil é muito importante para a Starbucks Global, porque daqui vem uma parte considerável do crescimento em número de lojas, né? A gente é um mercado, por exemplo, na América Latina, que mais vai abrir lojas esse ano. Então, a gente tem um potencial muito grande, seja pelo que a gente acabou de falar de consumo de café no Brasil, produção de café no Brasil, e ainda uma quantidade de lojas pequena. Então, a gente tem no Brasil uma das nossas grandes apostas. Muito bom. Quantas lojas vocês estão prevendo abrir nesse ano? Esse ano a gente abre 35 lojas, a grande maioria delas focada em São Paulo, mas a gente também, volta a crescer em mercados importantes, como, por exemplo, Belo Horizonte, zona sul do Rio de Janeiro, mas só em agosto e setembro a gente tem mais 13 lojas em São Paulo, que a gente abre. Muito sudeste ainda, né? Vocês têm previsão de ir mais para o Nordeste, Norte, outras regiões do Brasil? Ainda muito sudeste, menos sobre a região e mais sobre capilaridade, né, café é hábito, Uhum. café a gente toma várias xícaras de café ao longo do dia, então é importante ter um café no teu caminho para o trabalho, perto da tua casa, então capilaridade importa muito. E aí a gente está concentrando a expansão em algumas praças para aumentar a presença da marca, mas num segundo momento a gente deve sim crescer para o Brasil todo. Bom, hoje, considerando a Starbucks Global, quais são os principais mercados? Em qual ranking ele fica o Brasil? Enfim, a gente está falando de 85 países, né, 40.000 lojas, então a gente só tem 113 lojas no Brasil ainda. Então a gente hoje ainda é um mercado relativamente pequeno para Starbucks, mas quando a gente olha para o futuro, é uma das grandes apostas de crescimento. Muito bom. E a gente está falando de um mercado muito competitivo, né? Que está crescendo, mas também é muito competitivo. Com outras grandes marcas chegando, outras sendo criadas também. Como é que vocês estão fazendo para se tornar competitivo também no mercado e atrair cada vez mais os clientes? O Brasil é um mercado super competitivo e com algumas particularidades, né? Um exemplo disso são as padarias, né? Que é algo muito do hábito de consumo de café do brasileiro. Acho que a gente foca em alguns pilares. Um é a experiência do consumidor, né? Então, garantir que nas nossas lojas o consumidor tem uma experiência diferenciada. Segundo é o conceito de terceiro lugar, que é um pouco o DNA da Starbucks no mundo, né? Que é esse espaço entre a nossa casa e o nosso trabalho, é um terceiro lugar, onde as pessoas trabalham, se sentem à vontade, fazem entrevistas, dates, encontro com os amigos, momento de pausa. Isso é muito importante para a gente. Então, a gente está investindo em lojas com essa característica e a gente está reformando as lojas existentes para reforçar essa característica de acolhimento e de terceiro lugar. E a gente tem feito algumas coisas novas, que é a adaptação para o mercado brasileiro. Então, uma delas, a gente serve, né? A gente, depois de muita pesquisa, a gente aprendeu que o paladar do brasileiro para o café expresso é diferente do paladar de outros países do mundo. Então, o brasileiro, ele gosta mais de uma torra um pouco mais clara. Então, aqui no Brasil, o expresso que a gente serve, ele é servido só aqui no Brasil, né? Adaptado ao paladar do brasileiro. No começo do ano, a gente fez o lançamento de uma plataforma só de cafés brasileiros, né, que o brasileiro toma café coado, Uhum. média, pingado, Uhum. cafezinho, que são coisas que agora fazem parte do nosso portfólio.
Então, nessa estratégia de ganhar o coração do brasileiro, a gente não só tem as bebidas famosas globais, né, como é o caramelo macchiato, por exemplo, Amo. que as pessoas amam, né, tem quente, tem gelado, e os jovens gostam cada vez mais das bebidas frias, né, dos cafés gelados. Mas a gente tem adaptações importantes para o paladar do brasileiro. Isso não só no menu de comida, a gente tem no menu de bebida, a gente tem no menu de comida também. Então a gente tem, por exemplo, um delicioso pão de queijo mineiro com requeijão, né, que é uma coisa que você só vai encontrar na Starbucks aqui no Brasil. Muito legal. Bom, falando ainda de inovação, vocês estão investindo muito também em proteína, né? Até para atender aos novos hábitos do consumidor. Conta pra gente um pouco sobre essa inovação, quanto vocês apostaram, é só aqui no Brasil, é algo global? Proteína é uma aposta global da Starbucks. A gente lançou aqui no Brasil 2 versões, uma é um cold foam proteico para as bebidas geladas, e a outra é a opção de adicionar proteína nas bebidas quentes. Então a gente tem bebidas, né, com mais ou menos, dependendo da bebida, 20 gramas de proteína. Então aquela proteína que as pessoas tomavam à tarde no seu shake proteico, agora elas podem ser, consumidas dentro de uma bebida da Starbucks, é uma das nossas grandes apostas. Mas mais do que isso, inovação faz parte do DNA dessa marca. Então a gente acabou de lançar, por exemplo, no sudeste asiático, uma das bebidas que é mais famosa, que o mundo fala que é o novo matcha, é o ubi, né, que é uma bebida roxa, feita de um tubérculo, e a gente acabou de trazer o ubi para o Brasil também. Então todas as plataformas de inovação, a gente tem trabalhado como um híbrido entre. Sim, a gente adapta ao paladar do brasileiro, a gente é uma marca global, mas que estabelece essa conexão com os países aonde a gente está, mas que também é uma plataforma para o consumidor encontrar inovações globais, como o Ubi, né, que faz sucesso lá no sudeste asiático. Além de, a cada 6 semanas a gente trazer inovações em bebida. Então tem o consumidor que todos os dias toma o seu cafezinho do dia a dia, mas tem o consumidor que é ávido por inovação e a cada 6 semanas ele tem uma bebida nova, que são bebidas que vão e vêm no cardápio, né, sempre trazendo inovações globais. Muito bom. E falando em inovação ainda, a gente está em uma dessas lojas que foi reformulada, transformada aqui na Coffee House, como vocês A chamam, gente né? chama de Community Coffee House. Isso vai ser em todas as lojas agora aqui no Brasil? Todas vão passar por essa transformação, por essa reforma? Esse é um novo conceito global da marca, né, pra que a gente seja a cafeteria, sim, a marca global que as pessoas amam, mas sim a cafeteria local, da comunidade, aonde as pessoas se encontram e passam tempo. Então a grande maioria das novas lojas vai para esse formato, Uhum. e é um convite para o consumidor passar mais tempo, desacelerar, né, ter o seu momento de pausa dentro das nossas lojas, mas a gente também tem formatos de conveniência dentro dos escritórios, por exemplo, ou nos prédios de escritório, nos aeroportos. Então acho que aqui é um desafio de garantir que a gente tem um formato que atende cada uma das ocasiões de consumo que são importantes para o consumidor. Muito bom. E falando ainda de formato, todas são lojas próprias, certo? Tem expectativa de abrir para franquia ou não? Todas as lojas são próprias, todas estão dentro do guarda-chuva da Zamp, e a gente opera absolutamente todas as lojas. Essa é uma crença de controle do processo, de qualidade, e principalmente no caso da Starbucks a gente tem uma preocupação grande com a nossa cultura, né, e com a forma como a gente atende os clientes e a gente cuida dos nossos partners, que são os nossos funcionários. Então hoje, né, globalmente o formato que a Starbucks opera é um formato de master, licenciados, que operam suas lojas, próprias. Bom, falando ainda do negócio, de onde vem o café que a gente toma aqui no Starbucks no Brasil? É do Brasil? Vem de fora também? Uma parte considerável desse café é brasileiro, Bom. e acho que a gente tem orgulho de falar que a gente leva o café brasileiro para o mundo, né, então, mais ou menos, dependendo da safra, entre 40 e 50% do café que a gente fornece no mundo, ele vem do Brasil. Sensacional. Mas a gente faz blends, com diferentes origens, para a gente garantir, os diferentes, paladares, né, que a gente atende os diferentes paladares. Então, sim, a gente tem, por exemplo, né, aqui no Brasil a gente tem um café que todo mundo adora, que é um café Brasil Blend, então são diferentes regiões do Brasil, mas café 100% brasileiro.
Mas a gente também tem, por exemplo, um café de Sumatra, um café do Quênia, um café colombiano. Então a gente tem, de tempos em tempos, novos cafés do mundo, e aí a gente só trabalha com café 100% arábica, tem uma grande preocupação com qualidade, essa é uma obsessão dentro da cultura da Starbucks, é a forma como a gente cuida do nosso partner e o quanto a gente honra os nossos cafés. Mas a gente faz esse balanço aqui na Starbucks, no Brasil, de um híbrido de café brasileiro. Então, se você quiser, por exemplo, se você for tomar uma média ou um pingado, ele vai ser feito com café 100% brasileiro. Mas, se você tiver entre as campanhas agora, por exemplo, você pode pedir um café colombianarinho, que é um café super especial, e você pode mudar o teu grão, se você preferir ou quiser experimentar um café diferente. Muito bom. E considerando todas essas inovações, apostas de crescimento, o quanto a Starbucks tem crescido no Brasil e qual a expectativa para esse ano? Nos 2 últimos anos, a gente, né, tem um acumulado de crescimento de venda de 25%. Então a gente vem com um forte crescimento de vendas, muito focado em, garantir uma excelente experiência para o nosso consumidor. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande em manter um NPS alto, né, e garantir que o nosso diferencial está na conexão humana, na qualidade da bebida que a gente serve, e isso é o que tem dado robustez para o crescimento da nossa venda. E a gente está orgulhoso desse resultado, porque varejo brasileiro, né, nos 2 últimos anos passou por momentos, endividamento da população mais elevado, né, despesas com bets, o próprio, enfim, GLP-1, acho que tem alguns desafios, e mesmo com esses desafios a gente tem um crescimento muito robusto de vendas. E a expectativa de crescimento desse ano A também? expectativa é seguir crescendo, né, não só na base de vendas das mesmas lojas, como a gente está fazendo um investimento muito grande em novas lojas. Então o crescimento e a quantidade de brasileiros que tomam café da Starbucks cresce, seja porque, né, eles voltam para as mesmas lojas, ou seja porque a gente está colocando mais lojas, no mercado para a gente estar mais próximo do consumidor. Muito bom. E onde serão essas novas lojas? Você falou que vão ser boa parte aqui em São Paulo, mas você pode já adiantar Claro. qual vai ser o próximo lançamento? O que você pode trazer de novidade pra gente? 70% do nosso crescimento esse ano está concentrado em São Paulo. E aí a gente tem, enfim, mais de uma loja em Pinheiros, a gente volta para Moema, a gente amplia a participação na região da Paulista, a gente tem loja nos Jardins, por exemplo, a gente volta para alguns shoppings, a gente vai para a região da Alphaville, então tem um crescimento, a gente aumenta a quantidade de loja nos aeroportos, que é muito importante para a nossa estratégia. E para fora de São Paulo, a gente tem acho que uma grande novidade que é a volta para a zona sul do Rio de Janeiro, né, quando a gente olha as nossas redes sociais, é um dos nossos maiores, tem 2 grandes pedidos nas redes sociais, um cadê o Pumpkin Spice, que é uma, né, uma febre e uma das bebidas mais famosas da marca, e a segunda é cadê a minha loja em Botafogo, cadê a minha loja no Rio de Janeiro, e aí a gente volta para a zona sul do Rio de Janeiro. A gente abre uma nova loja em BH, então a gente abre uma loja na Savassi, e assim a gente mantém o ritmo de crescimento para os próximos anos. Em BH, que é muito famoso pelo cafezinho, pelo pão de queijo, estão Exato, chegando. exato, Quantas exato. lojas tem em Minas A gente Gerais? hoje tem 2 lojas em Minas, 2 lojas nos aeroportos, a gente abre no próximo mês mais 3 lojas em Belo Horizonte, com pão de queijo mineiro, com requeijão, com cafezinho brasileiro, Bom, e com a sereia que, enfim, que os consumidores adoram, e com as novidades globais, que são plataformas muito importantes. O consumidor viaja, o consumidor tem contato com a marca em diferentes momentos, né, da vida dele. E tem uma expectativa de ter aqui no Brasil esse encantamento que a marca tem lá fora. Então é esse híbrido que a gente tá trazendo para cá. Bom, já que você comentou sobre a sereia, conta um pouquinho sobre ela, sobre a história dessa marca, desse logo que a gente conhece globalmente. Essa é uma marca icônica, né, acho que é uma marca icônica e enfim, que as pessoas são apaixonadas. A Starbucks nasceu em Seattle, né, abriu essa primeira loja lá no Pike Place. Um dos nossos cafés mais famosos é o Pike Place, e a gente vende nas lojas em grão, e o consumidor pode pedir para moer na hora, enfim. Porque é uma forma da gente honrar a nossa primeira loja, que foi nesse mercado, como se fosse o Mercadão de Seattle, essa loja ainda existe, né. E, Starbucks tem tem um fundador, que é um fundador, que é
talvez uma das grandes personalidades empresariais globais, que é o Howard Schultz, que é quem, na verdade, ele não funda, mas ele potencializa a Starbucks e faz da Starbucks o que a gente conhece hoje. E a sereia tem, uma conexão com o Moby Dick, né, isso lá em 1970, e aí depois ela se torna essa marca reconhecida globalmente, né, a gente não precisa nem falar em Starbucks, né, muitas vezes a gente só coloca logo e as pessoas já reconhecem, e tem uma paixão por ela, né. Tem um encantamento, Tem um né, da sereia encantamento, ali. encantamento da sereia, exato. Muito bom. Mariane, vamos falar agora de novo sobre desafios? Até porque o café entrou, saiu da lista do Trump. Isso por acaso impactou o negócio aqui no Brasil? Num primeiro momento o café entrou, no tarifaço e como eu falei, muito do café que a gente vende no mundo, ele é café brasileiro, então sim, num primeiro momento a gente teve um impacto, mas já na primeira revisão o café saiu. Os Estados Unidos praticamente não produz café, né, tem uma produção de café muito baixa e é um mercado que é muito dependente da produção de café brasileiro e é um mercado que é difícil de se equilibrar, dado o quão, potente é o Brasil na produção de café. Então, no segundo momento isso saiu, né, hoje o café não tem, o tarifaço, e a nossa aposta é que continue assim, porque realmente, os Estados Unidos e o mundo têm uma dependência muito grande do café brasileiro. É um mercado importante também para a É um Starbucks mercado no su Brasil, né? é um mercado super importante e globalmente o consumo de café depende da produção brasileira, então a nossa expectativa é que, o café continue sem a tarifa, em função dessa dependência também do mercado americano e do café brasileiro. Por outro lado, a gente na Starbucks tem, múltiplas origens, né, a gente compra café de muitos países, e aí quando isso aconteceu globalmente houve um reequilíbrio, né, mas hoje o café brasileiro está sem tarifa. Bom, considerando que esse não é mais um desafio para a Starbucks aqui no Brasil, qual é o maior desafio hoje para o negócio aqui no Brasil acelerar, continuar crescendo por aqui? O nosso grande desafio é seguir construindo o hábito do brasileiro, né, para que o consumidor brasileiro consuma Starbucks diariamente. E é por isso que a gente está concentrando a nossa expansão, para que o consumidor encontre lojas cada vez mais perto, né, e a gente tem um ritmo acelerado de expansão, e uma preocupação grande de equilibrar essa expansão com um nível de serviço alto para os clientes. Então, hoje a gente tem um NPS de 93%, o que para o varejo é altíssimo. E isso é uma preocupação de que a gente consiga equilibrar esse crescimento acelerado com rentabilidade, né? Mas também com um nível de satisfação dos nossos clientes muito alto. Muito bom. Mas aí a questão da inflação, a inflação também ainda é um grande desafio, né, para essa commodity, né? Isso tem impactado também aqui? Inflação no Brasil é sempre um desafio, né, acho que ano ou outro a gente encontra alternativas, eu não consigo lembrar um período longo, em que a gente tenha, vivido sem administrar a inflação. Então é sempre uma preocupação, a gente está sempre buscando eficiência em custos, formas de buscar eficiência, né, para que a Uhum. gente possa de certa forma offsetar os efeitos da inflação. Mas acho que ela não é uma grande preocupação no curto prazo, dado que dentro da nossa estrutura a gente tem uma preocupação muito grande em, de forma recorrente, estar buscando eficiência. Muito bom. Falando em eficiência, inteligência artificial é algo que vocês estão buscando investir cada vez mais? Se sim, como é que está sendo essa aposta aqui no Brasil? Sim, acho que todas as empresas estão olhando para isso com um olhar, sério, né, a gente tem algumas ferramentas em teste hoje, seja no corporativo da Zamp, seja nas lojas. E a gente está aprendendo com a nova tecnologia, testando para ver de fato o que que funciona para o nosso negócio, mas a gente está super atento, mas ainda testando e aprendendo. O trabalho ainda acaba sendo um pouco mais manual aqui, né, mais humano aqui, né? Mas tem sim, sem dúvida, né, acho que e esse é um dos nossos valores, né, o craft da bebida, a tua bebida é feita por um barista, tem uma preocupação com esse lado artesanal. Mas a gente também, né, busca olhar para novas tecnologias e tem uma série de tecnologias aplicadas em varejo, então de processos, padronização. Então esses são testes que a gente tem em andamento hoje no Brasil, para entender melhor a performance e fazer um rollout no próximo ano. Muito bom. Sustentabilidade é algo também que vocês estão olhando de perto, tem alguma meta?
Sustentabilidade é uma preocupação, da marca, pra cadeia toda, né, então esse é um dos nossos pilares. Eu falei um pouquinho para você de Farmer Support Center, isso tem a ver com sustentabilidade, né, garantir que a gente tem, uma cadeia de produção do café que é sustentável. Então essa é uma preocupação constante e um dos nossos grandes valores, que a gente tenha, pra cada café que a gente oferece, uma cadeia inteira que é sustentável. Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre liderança. Chegamos no nosso último bloco. E é claro que nesse bloco a gente não pode deixar de perguntar sobre a cultura aqui no Starbucks. Como você define hoje a cultura? Mudou muito desde que você entrou? Fala um pouquinho sobre ela. Eu acho que a cultura da Starbucks, a gente fala que ela é o que set us apart, né, quando a gente quem gosta de gestão, né, enfim, quando a gente estuda sobre gestão e liderança, Starbucks é sempre um case, né, um case nas grandes universidades do mundo, uma série de livros escritos para falar um pouco sobre a cultura. E quando eu entrei na empresa, uma das minhas primeiras, alegrias foi lá falar: "Gente, é real", Uhum. né, você chega na loja, você fala é isso, a cultura da Starbucks é diferente. E é uma cultura que a gente fala, né, que tudo começa e termina com os nossos partners de avental verde. Uhum. Então o barista tem uma importância muito grande aqui dentro, porque ele é quem garante a nossa relação com o nosso cliente. Então todas as nossas, a forma como a gente organiza a nossa gestão é, né, primeiro a gente fala dos nossos baristas, que entregam o serviço para os nossos clientes e a partir deles a gente fala dos nossos resultados. Mas sempre com a lente do nosso barista, o nosso partner, o nosso time e os nossos clientes, né. E tem uma série de rituais aqui que enaltecem o nosso a nossa a honra que a gente tem, né, e orgulho que a gente tem do nosso produto, então todas as reuniões importantes começam com uma degustação de café. Eu te falei um pouquinho que todos nós somos baristas. Então, mesmo no escritório, qualquer reunião importante, ela começa com uma degustação de café, que é a forma da gente falar: "Eu me orgulho do meu avental verde e eu honro esse meu produto e conheço profundamente". Não interessa se você trabalha em finanças, se você trabalha em RH, se você trabalha em marketing, o ritual é o mesmo, né. E a mesma coisa acontece nas lojas, né, e a gente faz também para os nossos clientes, então tudo isso tem a ver com essa base da Starbucks de conexão humana, né. Porque a gente fala muito que a gente é uma empresa de pessoas que serve café, né, então essa é uma frase do Howard que fala muito sobre a cultura da Starbucks e assim, a gente é uma empresa de pessoas que serve café, e não uma empresa de café servindo pessoas. Uhum. Muito bom. E como é que funciona aqui a questão de plano de carreira? Existe possibilidade também do funcionário trabalhar em outras unidades da Starbucks fora do Brasil? Conta um pouquinho sobre plano de carreira na Starbucks. Eu acho que a maior, oportunidade de plano de carreira está de fato, para quem começa como barista, né. A gente tem um desafio de 90% do nosso time de liderança ter começado em loja, né. Então hoje, por exemplo, para a abertura das novas lojas, 90% dos gerentes são promovidos dentro de casa. Legal. E isso faz com que a gente tenha o reforço da cultura, que é muito importante, e também consistência operacional. Então, esse é o principal, alavanca de carreira, né, uma pessoa começar como barista e alguns anos depois ela ser gerente de loja ou gerente de um distrito, ou estar no corporativo ajudando enfim, em diversas áreas. Mas é mais sobre a gente não tem um plano de carreira desenhado que acontece a cada ano, acontece isso ou aquilo, tem muito a ver com o engajamento, a determinação de cada um. E numa empresa que cresce, as oportunidades estão aqui, né, a gente quer Uhum. pessoas que sonhem grande, foquem em resultado, mas que tenham essa cultura e esse jeito Starbucks de fazer as coisas. Muito bom. Uma curiosidade que surgiu aqui nessa nossa conversa, existe possibilidade de levar esse ensino de barista para o cliente também, de criar um dia uma escola de barista? A gente tem globalmente tem uma plataforma aberta com uma série de informações sobre café que o Uhum. consumidor pode acessar, e a gente tem várias lojas essa degustação de café que eu te falei, se você chegar numa loja hoje e falar: "Eu gostaria de ter uma degustação de café com uma prensa francesa e tal", a gente vai fazer, né.
E aí, na degustação de café, a gente vai explicar sobre métodos de preparo, sobre torra, sobre aquele café que está consumindo. Em várias das lojas a gente tem degustações de café acontecendo com frequência, mas independente disso, o consumidor pode chegar na loja e pedir uma prensa francesa e uma degustação, porque isso faz parte, né, da forma como a gente quer que o consumidor conheça mais sobre café. E tem uma coisa interessante que eu acabei não falando, a gente é uma empresa famosa pelo nosso avental verde, né, Uhum. mas toda vez que você encontrar alguém de avental preto numa loja, é porque aquela pessoa é um expert em café, né. Ai, que Quem usa legal. avental preto são os nossos Coffee Masters, que são pessoas que estudaram muito sobre café e fazem a nossa graduação interna, para ir evoluindo na cultura de café, e em métodos de preparo, em conhecimento técnico sobre café. Então hoje a gente tem mais de 200 Coffee Masters no Brasil, e é muito legal ter uma degustação de café feita por eles. Nossa, Então, muito isso bom. você pode pedir em qualquer uma das lojas. Mas como é a sua rotina? Você costuma viajar muito? Fala todos os dias com o pessoal do Global? Conta um pouquinho pra gente. É uma rotina super intensa, né, nesses 2 últimos anos tem sido muito intensa. A maior parte do tempo, enfim, acaba, né, o escritório acaba demandando, dado a quantidade de coisas que a gente implementou uma série de novos produtos, a gente está abrindo uma série de novas lojas, mas eu gosto mesmo é de estar na loja, né. Eu falo para o time que os meus dias mais felizes são os dias que eu estou em loja, em operação, com os partners, então essa é uma faz parte da minha rotina, e mais do que isso, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é acompanhar a operação de perto e acho que a gente sente o real propósito do nosso trabalho, né. Mas você tem algum hobby depois do trabalho? Você consegue colocar um limite na agenda para cuidar da saúde física e mental? Eu acordo super cedo, então eu gosto de chegar no escritório com essa lição de casa feita. Uhum. Então eu acordo cedo, ou vou para academia, ou vou pedalar, eu gosto muito de pedalar. E aí eu chego no escritório já, pronta e energizada para as missões do dia a dia. Muito bom. E falando de network, cafezinhos, qual foi o cafezinho mais especial que você já tomou na sua carreira? Cafezinho quando a gente fala tomar um cafezinho, às vezes ele é mais do que o produto, né, se eu chamo Sim, a é gente um fala muito que é encontro. o encontro. Quando a gente fala de café, muitas vezes a ocasião é maior até do que o produto. Eu acho que o próprio café, talvez o meu primeiro café na Starbucks tenha sem dúvida é um café que eu vou lembrar para sempre. E teve um café que foi inclusive foi nessa loja aqui, que foi o dia que eu fui fazer a primeira conversa com o time, e foi a primeira vez que eu tive uma degustação de café feita por alguém de loja, Uhum. foi a gerente dessa loja aqui, da Berrine, o nome dela é Carol, e foi muito especial porque ela para me receber, além dela fazer a degustação do café preferido dela, ela fez com o filho dela, Carolinas, o Uhum. nome do filho dela é Lorenzo, e aí os 2 tinham feito no dia anterior as Carolinas para me servir durante a degustação de café, e foi super especial, e acho que foi um café de boas-vindas, assim, e foi o dia que eu fui apresentada para o time, mas que, mais do que isso, acho que ele me apresentou para a cultura da Starbucks, né, ela perdeu uma tarde dela fazendo Carolinas com o filho, para me receber e para me acolher. Então, acho que esse café é um café que eu vou lembrar para sempre. Como mulher no cargo de CEO, o que significa para você hoje liderar a Starbucks e como você vê também a questão de diversidade, de gênero aqui dentro da companhia? Eh, Diversidade é super importante pra gente, da forma mais ampla, então esse é um pilar muito importante para a marca. A gente hoje tem mais de 60%, dos nossos partners são mulheres, né, e grande parte da liderança das lojas são mulheres também. Mas essa é uma preocupação e a gente vê muito valor em ter uma equipe diversa da forma mais ampla possível. Então esse é um esforço que a gente faz, de maneira recorrente, para garantir que a gente tenha uma equipe diversa, eh, não só em termos de gênero, né, então esse é um dos pilares, talvez um dos pilares mais importantes, no na nossa formação de time, é garantir que a gente tem diversidade. Mariane, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, por isso a gente está indo aqui nas nossas 2 últimas perguntas, e uma delas é: como presidente da Starbucks, qual foi o seu maior desafio?
Eu acho que um grande desafio, foi aprender, né, tudo sobre a jornada de café, né, e tudo o que isso representa, no nosso negócio. Então, essa formação de barista, né, trabalhar em loja, eu passei algum tempo trabalhando em loja, né, depois eu fui para outros países para ser treinada, depois eu fui trabalhar, né, e ser treinada numa fazenda de café que a marca tem na Costa Rica. Então essa imersão no mundo de café foi um grande desafio, que fala um pouco sobre a cultura da empresa e o quanto a gente honra isso. Mas nos 2 últimos anos, e nos 2 primeiros anos da Starbucks, dentro da Zamp, foi um trabalho muito forte de consistência, consistência operacional, né, de garantir que a gente fez uma série de lançamentos de novos produtos, então a gente lançou, né, em comida, a gente lançou mais de 30 novos produtos, a gente lançou uma série de novas bebidas, a gente lançou produtos exclusivamente brasileiros, né, a gente mexeu no grão do café, a gente lançou a nossa plataforma de cafezinhos brasileiros, então teve muita coisa de inovação e de adaptação para o mercado brasileiro, e muito trabalho de consistência operacional para garantir que, no momento em que a gente começasse a crescer, a gente estava robusto em termos de operação e pronto para acelerar. Muito bom. Mas considerando os desafios do setor, GLP-1, inflação, concorrentes crescendo, qual deve ser o maior desafio daqui para frente para o setor? Acho que para o setor, tem uma série de desafios estruturais no Uhum. Brasil, né, acho que varejo, empreender no Brasil nunca é simples. Uhum. Ah, mas eu acho que hoje os nossos desafios estão mais relacionados ao tamanho da nossa ambição, a velocidade que a gente quer crescer e tudo que a gente está fazendo e o quanto a gente aposta no Brasil. A gente está mais otimista do que é claro que a gente tem os desafios externos, eles existem, estão aí, enfim, mas a gente confia muito na marca, na estrutura, na capacidade que a gente tem de crescer de uma forma estruturada no país. E acho que os nossos desafios estão relacionados a isso, né, então a gente abre agora, por exemplo, até dezembro, a gente abre 30 novas lojas. É bastante coisa, né. Com uma preocupação extrema com qualidade, com atendimento, com serviço ao cliente. Então acho que os nossos desafios estão mais relacionados a isso, mas a gente tem um time que é absolutamente apaixonado pela marca, dedicado, né, com muita vontade de fazer acontecer. Então eu tô é claro que é sempre um desafio, mas eu estou bem confiante. E para quem quer trabalhar nessas novas lojas, qual conselho você dá? Qual o perfil que vocês buscam desses funcionários? A gente gosta de pessoas, né, que gostam de conectar, né, que gostam de cliente, que gostam de conectar e estão abertas a aprender sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo do café. Então, em qualquer área tem que gostar de ser barista, né. E acho que o conselho é um pouco essa frase que eu te falei antes, acho que é uma frase que realmente fala muito sobre a gente, assim. A gente é uma empresa de pessoas, né, que serve café, e não uma empresa de café servindo pessoas. Uhum. Então a gente acredita muito nessa conexão, nas relações, a nossa preocupação com quem trabalha aqui dentro, com a nossa cultura, na forma como a gente atende os nossos clientes. E a gente quer garantir que o nosso crescimento todo esteja pautado por isso, porque esse é um dos nossos grandes diferenciais, né. A gente tem uma série de é por isso que a gente escreve o nome no copo, a gente tem uma série de clientes que chamam os baristas pelo nome. É muito frequente você chegar numa loja e o barista já chamar o cliente pelo nome e falar: "Hoje é aquela sua bebida de sempre", né, porque são clientes que vão todos os dias e essa relação acontece. E esse é um dos nossos grandes diferenciais, isso é Starbucks. Muito bom. E falando em conselho, para a gente fechar a nossa entrevista, conta para a gente qual foi o conselho de um líder, de um familiar, que marcou a sua carreira e que te guia como líder até hoje. Até hoje eu tive excelentes líderes, assim, eu sou muito grata pelos líderes que tiveram comigo ao longo da jornada. Mas pensar numa frase, acho que tem uma frase que até, enfim, repete-se bastante na mídia, tá, uma frase do Isaac Pérez, na época que eu trabalhei na Multiplan, e ele falava, né: "O segredo do sucesso é fazer bem feito". E eu acho que é isso que a gente trabalha todos os dias para fazer. Muito bom. Mariane, muito obrigada por essa entrevista aqui direto de uma das lojas da Starbucks em São Paulo. Muito bom conhecer sua trajetória, conhecer também as novidades que a Starbucks está trazendo para o Brasil. Aproveito para desejar muito sucesso para você e para todo o time. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Até a próxima pauta, hein? Obrigada.
E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Se gostou, curta, compartilhe e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!